Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Carol Correia, trabalho com desenvolvimento pessoal e estamos fazendo a leitura neste Clube do Livro, a leitura do livro Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, onde todas terças-feiras a gente faz esse encontro ao vivo, mas também fica disponível na gravação aqui no canal do YouTube. Já aproveito, já te peço para dar um like, se inscrever no canal, para que toda vez que eu poste alguma coisa que faça tocar no seu coração, faça sentido para você, você compartilhe, você veja, você se permita, né? Isso aí é autoconhecimento, ok? Vamos lá? Então, a gente parou na última página, né, no último encontro, na página 104, onde Bert estava falando sobre boa consciência, né? Eu só vou fazer uma breve resumo do que a gente leu. O que Bert fala sobre a boa consciência? A boa consciência é quando, dentro do meu sistema familiar, o meu sistema, ele traz as informações de, por exemplo, minha família nunca teve dinheiro, né? Olhar para o dinheiro sempre foi difícil. Então, se a crença que a minha família traz, né, o meu sistema familiar traz, é que o dinheiro, ele é difícil, o dinheiro, ele traz problemas, o dinheiro, ele é algo não saudável, eu trago dentro de mim essa informação também. Então, isso se chama boa consciência. Como também quando eu repito padrões do meu sistema, né? Se de repente no meu sistema todas as mulheres elas se separaram, né? Então eu também trago essa informação através da boa consciência, porque se de alguma forma eu me mantive casada, eu inconsciente é como se eu me excluísse do meu sistema, já que todas elas se separaram e eu não. Então, eu me saboto nisso para poder pertencer a esse sistema da a boa consciência, eu acabo me separando também, né? Mas sim, é possível, né, a gente ressignificar isso e fazer a boa consciência se tornar a má consciência, mas a gente vai estar lendo mais sobre isso agora, ok? Então, vamos lá. Participação consciente no sofrimento. Sobre a inevitabilidade da culpa. Lembre-se que esse livro é uma entrevista com uma jornalista, né? Então vai ter perguntas e respostas. Então ela pergunta para Bert: por conseguinte, a consciência, como sentido do equilíbrio, tem utilidade nos grupos menores, mas é destrutiva nos grandes, na medida em que ela exclui? Responde Bert. Distingo na consciência dois domínios. O primeiro é o do pertencimento e do vínculo. Já falamos a esse respeito. O outro é da compensação, para que haja um equilíbrio entre dar e o tomar. A necessidade de compensação também obedece a essa instância, que vivenciamos como consciência. São dois domínios diferentes que não devemos confundir. O fundamental é a consciência do vínculo? Sim, pois é aí que se sente mais profundamente a culpa. O senhor fala muito de bom e de mal. O que considera como uma boa consciência? Quem quer fazer algo bom deve agir muitas vezes, além da consciência. Quando alguém apela para a sua consciência, quem fala é a criança. Porém, se ele diz: estou vendo o que está acontecendo lá, e aparentemente participa do jogo, e dentro dele intervém em algum ponto para reparar algo, age estrategicamente, sem despender da consciência. Orienta-se apenas pelo discernimento entre o que é possível e o que não é. Ele pode, por exemplo, colaborar com a espionagem. Muitos combatentes da resistência fizeram isso, colaboraram estrategicamente, aguardando o momento oportuno. Podemos dizer que, de certa maneira, eles não dependiam de sua consciência. Não se sentiam obrigados por ela e agir em prejuízo próprio. Esse é um nível que vai mais além. Esse é o adulto que descortina todo o jogo. Em vez de deixar aprender para sentir-se internamente bom, permanecendo criança, age estrategicamente.
Posso, portanto, evadir-me da forma de pertencimento a que minha consciência está atrelada? Desse ponto de vista, sim, pensa em Adenauer, ele se limitou a esperar também o exemplo de um soldado alemão que, designado para um pelotão de fuzilamento, passou para o lado dos guerrilheiros sérvios, foi insensato. O senhor diz que ele foi insensato? Eu diria que se sacrificou, porque não pôde conciliar o fuzilamento de outros com sua própria consciência. Agindo assim, ele se sente inocente e também se sente grande. Na inocência, os seres humanos sentem-se grandes e melhores. Mas os guerrilheiros não queriam o lado deles, e os sérvios também não quiseram dedicar-lhe um monumento. Isso é trágico. Ele também poderia ter atirado para o ar. Quando imagino a situação, sinto um grande respeito por alguém que se sacrifica para não se tornar culpado pela morte de outros. Fico indignada quando eu ouço dizer que ele poderia ter atirado para o ar. O que quero dizer é que esse homem estava ligado a uma ideia. Isso é honroso, naturalmente, mas ele também imaginou que os outros o acolheriam, que poderiam simplesmente abandonar o seu grupo. Isso não é possível, pois não tinha nada em comum com os outros. No final, ficou sozinho entre as duas frentes. Isso é trágico. Um soldado na guerra precisa atirar. Não pode simplesmente ficar lá e nada fazer. Está vinculado à culpa e à inocência do seu grupo. À medida que aceita essa vinculação, dá um passo além dessa consciência estreita. O consentimento possibilita isso. Ele se sujeita ao inevitável e isso o torna humilde. Ele ganha uma dignidade para além de toda arrogância moral. Isso me soa paradoxa. Pelo fato de assumir plenamente o seu pertencimento, eu saio. Dou um passo para o lado. Portanto, para o senhor, colaborar por um entusiasmo é diferente de colaborar a partir da compreensão de que não posso escapar da culpa? Exatamente. Então, concordo com a culpa. Uma coisa é a colaboração cega e a outra é uma colaboração consciente e sofrida. Ela nos torna humildes. A vida é trágica para quem pula fora e não pode pertencer a algum lugar? Sim, permanece uma criança. Um adulto sabe que a culpa é inevitável e concorda com ela. Sabe que faça o que fizer, não poderá escapar da culpa. Dessa maneira, faz o que, dentro das circunstâncias, é possível, o possível e o melhor. Então, somos todos crianças? De que vale a percepção de que alguém é uma criança? Isso é logo objeto de avaliação. E as pessoas dizem: ah, ele ainda não se tornou adulto. Isso irrita. Nada se trata de uma avaliação. É uma constatação de que alguém não ultrapassou a fronteira. Ele permanece criança e, como criança, permanece preso e não consegue atuar. Apesar de seus bons sentimentos, não coloca nada em movimento. É interessante essa frase, né? Porque quando estou criança, eu aguardo. Eu não me movimento, eu só espero. Eu espero que alguém faça por mim, né? Isso é muito do adulto que está no estado infantil. O que o senhor tem em mente ao dizer que eles não podem, não põem nada em movimento? Será que as pessoas precisam estar sempre produzindo alguma coisa com suas ações? Não, só quero dizer que quem quer produzir alguma coisa precisa saber que a culpa é inevitável. Os políticos não permanecem inocentes, sempre incorrem em culpa. Sem culpa, isso não é possível. No nível mais amplo, a culpa é inevitável. Quem consente nela e pondera o que é melhor dentro de cada situação, age bem. Mas sem boa consciência, ele sabe que isso é mal e aquilo também. Pondera, mas faça o que fizer, torna-se culpado. Lembro-me de um discurso de Rupert Schmidt no Congresso, depois de assassinato de James Martin Sherwin. Naquela época, ele disse algo semelhante.
Defronto-me com a alternativa de ceder ao não ao terrorismo. Sabia que estava sacrificando Shirley, mas fosse qual fosse a sua decisão, ele se tornaria culpado. Numa outra entrevista, disse que tinha sempre Hans Martin Shirley diante de seus olhos, que isso permanecia com ele. Em outras palavras, decisão é sempre também um risco de tornar-se culpado? Na situação da decisão, nunca se pode prever as consequências. Quando me decido e penso que isso levará a algo de bom, talvez verifique mais tarde que produziu algo de mal. É inversamente. Muitos que julgam estar seguindo uma boa causa despertam de repente ao notar o que resultou disso. Não podemos, em absoluto, estar seguros do resultado da nossa ação, em que consiste em posição humana. A gente concorda com isso, dizendo: assim é, não posso tomar a decisão certa, não sei de antemão o que advirá, mas assumo a consequência. Nisso consiste, portanto, a responsabilidade pessoal, e não empurrar para os outros as consequências de minhas ações? O Senhor diz que ignoramos as consequências de nossas decisões. Isso é diferente de dizer: no momento em que eu salto para fora da consciência, estou pronto para assumir a culpa. Sou adulto e estou agindo. Não se pode associar uma coisa a outra. O que importa aqui é que as pessoas reconhecem suas limitações humanas. Isso eu considero bom. Esse é o ponto final da individualização, sobre a consciência arcaica e o campo. O Senhor se refere constantemente aos campos. O que eles têm a ver com a consciência? Temos uma consciência moral, ela regula o que precisa fazer para pertencer. Disso não somos plenamente conscientes, mas não podemos deixar algum conhecimento, não podemos de ter algum conhecimento. Podemos experimentar a consciência moral como má ou boa consciência, conforme nos sentimos culpados ou inocentes. Hubert Sheldrake fala aqui de campos mentais. São apenas, naturalmente, conceitos auxiliares, mas observei que existe uma outra consciência, denominado consciência arcaica. Ela se manifesta através de sentimentos de culpa ou de inocência. É muito mais antiga do que a consciência moral, é mesmo arcaica. Tem algo a ver com os vínculos, com as ordens que o senhor descobriu? Talvez. Sempre me pergunto como se chega a reconhecer as ordens que observei no sistema familiares e como é possível. Por exemplo, que alguém que represente uma pessoa que foi excluída numa geração anterior tenha um sentimento que não lhe pertence ou se sinta atraído para a morte. Refleti sobre isso e tentei imaginar como eram as relações nas hordas humanas primitivas. Nessa era arcaica não havia exclusões. As relações nas hordas humanas, todas pertenciam ao grupo. Em grupos que precisam permanecer coesos para sobreviver, ninguém pode ser excluído. Até hoje. Por exemplo, entre os Masai, exclusão é algo que não ocorre. Li certa vez que foram necessários centenas de milhares de anos para que as hordas se desenvolvessem até que os humanos pudessem sobreviver e preservar sua espécie. O aprendizado não acontecia através dos instintos, como nos animais. Como os homens tinham menos força e menos acuidade sensorial do que os animais, aprenderam por meio de estruturas. A ação coletiva era tão elementar com o passar do tempo, passou a atuar como um instinto para garantir a sobrevivência. É esse instinto que o senhor descreve como consciência arcaica?
Qual é a importância dessa reflexão? A consciência arcaica não tolera nenhuma exclusão. Essa lei sistêmica atua na alma até hoje. Isso nós vemos nas constelações familiares. Quando alguém foi excluído no sistema, a pressão de uma outra instância faz com que ele seja mais tarde representado por outra pessoa da família. Portanto, considerando o processo em seu conjunto, a exclusão é impossível. Esta é a maneira de atuar da consciência arcaica. Ela não tolera exclusões. Importante essas mensagens, né? Até para a gente entender um pouco o nosso lugar. O que isso tem a ver com o campo? Ninguém pode deixar o campo. A imagem do campo está estreitamente associada à consciência arcaica. O excluído permanece no campo, continua em ressonância com todos os que pertencem e ele se manifesta no campo. A consciência moral é, portanto, mais jovem do que a arcaica e excluir com boa consciência como interagem essas duas consciências. Elas atuam em sentidos contrários, pois a moral imagina que podemos livrar-nos de alguma coisa. Por exemplo, de um problema, de uma doença, de uma pessoa. No campo, porém, nada se perde. A moral exige que alguém seja excluído, porém, o excluído permanece no campo, por exigência da consciência arcaica. Por isso, ele vem a ser representado no campo. Isso se manifesta na constelação, na medida em que o outro membro da família tem os mesmos sentimentos do excluído, ou seja, chega mesmo a repetir o destino dele. Esse é um enredamento que aparece quando se faz a constelação. Aí se manifesta o poder do campo e a impotência da moral. Ou seja, né? Todos pertencem, né? A primeira ordem, né? A primeira lei sistêmica, todos pertencem. A partir do momento que a gente exclui alguém do nosso sistema, vamos supor assim, né? Quem não conhece, né? Um tio que só bebia e ninguém queria convidar ele para as festas. Por quê? Porque ele bebia, ele incomodava, então automaticamente a própria família ela vai excluindo, vai afastando ele da família. Só que daí aparece um sobrinho que repete o mesmo padrão desse tio, ou seja, ele está representando através da consciência, né? Então, todos pertencem, ninguém deve ser excluído, por quê? Porque ele vai ser representado de alguma forma, ou através de uma pessoa, ou através de uma doença, ou através de algo ruim, né? Falta, escassez, né? Algo que realmente dificulta. Para quê? Para que preste atenção e inclua aquele que foi excluído, né? Pode-se dizer que o sentido de equilíbrio, que chamamos de consciência moral, exclui sem saber o que existe uma consciência arcaica? Um campo que proíbe a exclusão? Exatamente. A consciência arcaica segue ainda outra lei. Na horda primitiva, cada um ocupa uma posição de acordo com a idade e se eleva na hierarquia no decorrer da vida. Essa ordem é vital para que o grupo permaneça coeso, isto é, para que sobreviva. Quando alguém se opõe e ameaça a sobrevivência de todos, nas tragédias, o representante de uma geração mais nova transgride com a boa consciência. Essa hierarquia arcaica e morre. Isso ocorre nas tragédias gregas, como Shakespeare, e nas famílias. As pessoas fracassam, morrem ou adoecem quando infringem essa hierarquia. Isso soa como uma lei de bronze, como as tábuas de Moisés. É preciso reconhecer isso. A moral representou um progresso. Digo isso quando penso, por exemplo, na saga de Orestes, cujo corpo sua irmã queria sepultar. As tragédias marcariam uma linha divisória entre a consciência moral e a consciência arcaica? Nas tragédias também vivenciamos que quem infringe a hierarquia individualiza-se contra o grupo.
Essa individualização é certamente muito importante no sentido de progresso e a consciência moral que sentimos como culpa ou inocência. Está a serviço dessa individualização. Portanto, esses conflitos foram programados previamente, através da individualização. Isso tem um alto preço e um alto ganho. A questão é se existe um equilíbrio entre a consciência arcaica e a consciência moral. A constelação familiar está a serviço desse equilíbrio. Falamos anteriormente da liberdade e da autonomia. Sou livre, sou desvinculado. Essa perspectiva é enfraquecida pelas experiências com as constelações. Há uma espécie de compensação que consiste em compreender que estou vinculado e concordar com isso. Este é o ponto final da individualização. Então, as duas consciências já não se opõem e há um enorme alargamento da consciência. Através dos séculos, essa luta das consciências custou sangue e lágrimas. Se vemos e respeitamos sua interação, obtemos ganho sem pagar o preço. Isso significa que nas constelações nós nos defrontamos com a consciência arcaica? Soa como uma regressão. Regredir à ordem tribal afasta-se da liberdade? Pelo contrário. Pelos efeitos das constelações, podemos ver como a cegueira da consciência moral é a causa dos enradamentos. A regressão é a consciência arcaica, é um reconhecimento. Tornamos-nos conscientes de algo que foi reprimido, a saber de que ninguém pode ser excluído. Somente isso permite o progresso para a paz. O reconhecimento de que ninguém perde a liberdade pelo ser vinculado. Sou um alemão, sem orgulho, sobre reconciliação e patriotismo. Voltemos outra vez ao campo. É possível abandonar nosso campo? Hubert Sheldrake observou que esses campos mentais ou mórficos repetem sempre o mesmo. No interior de um desses campos não são possíveis novas percepções. Nas constelações, os enrendamentos tornam-se visíveis e estão resolvidos. Isso muda algo no campo, por exemplo, na família ou para o indivíduo, sem que com isso se abandone o campo. Não entendo isso. Talvez um exemplo. O senhor diz que todos os alemães, com muito poucas exceções, estiveram no campo de nacional-socialismo, como os russos no campo do stalinismo. Depois da guerra, houve na Alemanha uma discussão sobre a tese da culpa coletiva, que afirma que todos os alemães são culpados. O senhor pensa, quando fala de campo, que no nível de alma, essa culpa coletiva alcança mais longe do que aqueles que estavam fisicamente presentes ou viveram naquela época? Sim, evidentemente. Na discussão sobre a culpa coletiva, trata-se de saber se os indivíduos podiam ser processados. Isto, naturalmente, não tem cabimento, é insensato, mas faz sentido que todos batam no peito e digam: eu também fiz parte disso. E não se separem dos perpetradores, dizendo: foram vocês, não eu. Que atitude o senhor sugere? Que a gente se coloque ao lado deles. E eu reconheço, também tenho parte nisso. Que não se olhe apenas para os condenados, mas também para aquilo que foi cometido de ambos lados. Que se olhe para os judeus mortos, para os ciganos, para tudo o que aconteceu nos países, para os soldados mortos, para as próprias vítimas. As vítimas dos bombardeios, sem recriminação, simplesmente assim. Que nos entreguemos a um luto profundo que nos liga a todos. Isso tem um efeito tranquilizador, libertador. Então, o passado pode ficar para trás. Os alemães não assumem que são alemães.
é o que se repete com espanto em outros países. Com razão, porque não admiraram que estavam envolvidos nisso. Se o fizeram, poderiam dizer: eu sou um alemão, mas não com orgulho, simplesmente assim. Eu sou um alemão. Este é um nível bem diferente. Esses debates sobre patriotismo se perderam totalmente no vazio. Enquanto nós defrontamos juntos com tudo isso, não poderemos coletivamente encarar os outros, nem eles poderão encarar-nos. É nesse nível profundo que a reconciliação começa. Se digo agora, bem, também sou alemã, faço parte disso e carrego também essa culpa. Isso me soa estranho. Eu não me envergonho. Em que diferem os sentimentos de culpa dos originalmente envolvidos? Eu daqueles que, como os meus filhos, por exemplo, não participaram de nada disso, mas também pertencem ao campo? O conceito de culpa não cabe aqui. Culpa significa sou responsável, ninguém é responsável. Tudo foi guiado por uma força maior. Então a pessoa deveria dizer: sou uma parte do movimento. Não me excluo disso. Basta que reconheça que tudo faz parte disso e carregue as consequências, mas sem culpa. Isso nada tem a ver com culpa. A gente não precisa se envergonhar-se. Este é um profundo processo de conexão, algo profundamente humano, que me abre para os outros e tira também do outro a resistência para se encontrar comigo. Em outras palavras, não ficará em paz enquanto existirem pessoas que se excluem e digam: eu não faço parte disso, meu pai era comunista. Ou então, não vivi naquela época, hoje sou antifascista. E, por não fazer parte disso, sou melhor do que você. Essas pessoas empurram os outros para dentro do campo e os apontam com os dedos, mas elas próprias não pisam no campo. Isso é hipocrisia. A gente vê isso pelos defeitos. Os discursos que repetem infinitivamente, as palavras são sempre as mesmas, interminavelmente. Se houvesse essa forma de movimento de paz na alma, o campo mudaria, se dissolveria? Talvez mudaria. Porém, as forças contrárias também são grandes. Não tenha ilusões a respeito. Se isso levar alguns a encontrar paz consigo mesmo e com o passado, algo de belo terá acontecido e isso, para mim, é absolutamente suficiente. Um pequeno exemplo de contexto histórico. Quando se pensa no entusiasmo dos soldados quando entraram na Primeira Guerra Mundial, esse também era um campo. Vemos que hoje isso já não poderia ocorrer, mudou e todos se sentem melhor. Olhar os mortos com amor, em vez de apelar para a consciência dos vivos, sobre recordação e repressão. Encarar o passado para ganhar o futuro é uma forma de lidar conscientemente com a história. O pensamento é este: assim nos tornamos o que somos e o que aprendemos do passado. Foi uma conquista da psicanálise ter substituído a representação pela percepção consciente. Cada povo tem uma memória coletiva e dela necessita. Mas o senhor está dizendo que também temos direito de esquecer as coisas terríveis? Quando é que a lembrança se torna destrutiva? Por que é que olhar para trás não representa para o senhor uma possibilidade de olhar para frente? Pela psicanálise, sabemos que o reprimido tem uma ação limitadora. Ao tomar consciência dessa imagem consciente, posso lidar com ela, posso integrá-la e com isso ela passa. Porque a recordei, posso esquecê-la, isto é saudável. Em muitas psicoterapias, eventos dramáticos reprimidos são trazidos à luz para que sejam concluídos. Esses eventos são como um movimento que se congelou.
como sucede num trauma. No caso de um trauma, o movimento é retomado até que se esgote e possa ser esquecido. É lembrado para que possa passar. O senhor concorda com essa forma de recordação? O que o incomoda, então, na forma de recordar que os alemães cultivam? Na recordação, facilmente nos prendemos ao passado. Com isso, o futuro se perde. Consideremos como exemplo eventos terríveis como o bombardeio aéreo a Dresden, durante a guerra ou a bomba atômica em Hiroshima. Muitos perderam ali a vida de uma forma cruel e trágica. Como devo recordá-los? Dando-lhe um lugar em minha alma? Então fico em paz com eles e posso também deixar para trás o que aconteceu, pois já não estão separados de mim, na medida em que acolho em mim, carrego comigo com o meu futuro, e eles também colaboram com ele. Esta é a forma saudável de recordação que simultaneamente deixa para trás o que passou. Os ingleses usam uma palavra bem visível, remember. Na medida em que demos aos mortos um espaço em nossa alma, serão eles e não os eventos que nos acompanharão para o futuro? Exatamente. Há, contudo, uma forma de lembrança que soa como uma eterna recriminação. Lembre-se dos crimes que vocês encobriram, lembre-se de como vocês foram maus. Tomemos o exemplo da Alemanha. Depois do Tratado de Versalhes, a palavra de ordem era esta: o tratado foi injusto. É preciso lembrar, jamais esquecer-nos disso. Essa recordação ajudou a desencadear a Segunda Guerra Mundial. As recordações de eventos funestos são frequentemente utilizados para reavivar um conflito, para justificar o seu prosseguimento. Nessa forma de lembrança, há sempre bons e maus. Ao reavivar essa recordação, tornamos o outro ainda mais piores e mais perversos. Com isso, se prepara o solo para o próximo conflito. Esses apóstolos da recordação não olham para os mortos com amor. O Senhor está falando de um processo na alma. Enquanto os profissionais da recordação estão falando de política. A boa política e a má política começam na alma. É assim. Então, qual é o feito dos monumentos? Os monumentos de guerra são muitas vezes monumentos de paz. Em Berchtesgaden, contei recentemente aos mortos da Primeira e da Segunda Guerra, eram 170. Isso é uma boa recordação. Eu abro o meu coração para esses soldados. Vejo-os em minha frente e isso faz um bom efeito em mim. Mas que efeito causa nas almas de um monumento gigantesco como o de Berlim? Para sabê-lo, basta fazer uma pesquisa, em segredo, naturalmente. É o que efeito o monumento produz nas almas dos judeus da Alemanha? Para mim está muito claro que isso não ajuda a reconciliação. Se não fosse assim, o projeto não precisaria ter superado tantas oposições. Pode-se interpretá-lo como um sinal de que se restituiu aos judeus assassinos e deportados no meio de nós, no coração da nossa capital. Uma recordação forçada não é boa. Inversamente, um grande monumento às vítimas do Holocausto em Jerusalém, os mortos são encarados sem recriminações. O mesmo ocorre em Hiroshima, no monumento aos mortos da bomba atômica. Esta é uma espécie de recordação que ajuda o futuro. Não é digno de nota que, entre os inumeráveis monumentos de guerra na Alemanha, haja tão poucos dedicados aos judeus? Onde é que são recordados na Alemanha os crimes cometidos contra os judeus? Por exemplo, na simples presença dos antigos campos de concentração. Alguém me contou que esteve há pouco em Mauthausen, disse que caminhou por ali, sentiu uma profunda paz. De repente, deparou com um monumento que clama pela recordação. Aí sua paz acabou. Portanto, o que lhe importa não é a recordação em si, mas a maneira como se pensa nos mortos e nos assassinos. Esquecer o que houve e deixar o passado para trás não significa defender a repressão.
Justamente. Aquele que pode esquecer o que houve, sem reprimi-lo, não usa o passado para fazer exigências para o futuro, sobretudo se dirigidas a outros. O passado deve poder ser esquecido no coração, sobre vingança e indignação como formas de compensação. Entretanto, ao tratar das relações familiares, o Senhor sempre fala da necessidade de compensação entre os que se dá o que se toma. A exigência básica do equilíbrio no sistema, a reparação e a necessidade da compensação, são coisas necessárias e justificadas em nossas relações pessoais, pois para que não se rompam. Tais exigências, contudo, não podem ser transportadas da mesma forma para as relações entre os povos, pois a exigência de compensação são injustiças sofridas, é uma força propulsa de muitas guerras. Existe uma outra forma de recordação que é bem diferente dessa imagem, que a senhora morre e é recordada, inclusive com biografias sobre sua vida. Como se sente, então? Perguntam-me às vezes como se sente os mortos quando lhes erigimos um monumento. Na Argentina, fiz uma constelação para mães na Praça do Maio e seus filhos desaparecidos. O representante de um dos filhos mortos disse essa ocasião: o pior para mim é ver o meu nome escrito nessa praça. Enquanto ele estiver aí, não terei paz. Sentia-se usado para uma reivindicação, há recordações que se utilizam dos mortos para tirar disso. Se posso recorrer a essa expressão extrema, a justificação para uma guerra, pense no conflito de Kosovo e na batalha de Aumsefjord. A primeira batalha de Kosovo aconteceu em 28 de junho de 1389, há mais de 600 anos, entre os otomanos, que eram muçulmanos, e os sérvios, que eram cristãos. Os sérvios mataram um sultão, e reivindia um sultão matou Lázaro, um príncipe sérvio. Então os cristãos, isto é, os sérvios, fizeram o príncipe Lázaro um santo, e os otomanos fizeram ressentidos contra eles. 500 anos depois, em 28 de junho de 1914, quando o herdeiro do trono austríaco se dirigia para Sarajevo, os sérvios assassinaram. Assim começou a Primeira Guerra Mundial. Depois veio Milosevic, em 1989, de novo, no 28 de junho. Ele inumou os ossos de São Lázaro no monumento de Kosovo. Lá ficou gravado. Junho de 1389, junho de 1889. Não deixaremos que os muçulmanos reinem sobre os sérvios. Então começaram os assassinatos. Começou a guerra de Kosovo. Esta é uma recordação que atravessa gerações. Onde a necessidade de compensação assume controle e mobiliza sentimentos de vingança? Exatamente. Esse tipo de recordação tem efeitos dramáticos. Algo semelhante aconteceu ainda hoje na América do Sul, ou entre os índios do Canadá. Quando relembramos constantemente fatos terríveis, os mortos não puxam para fora do presente. Isso tem efeito funesco. As pessoas têm o direito de esquecer o passado em seu coração, então podem caminhar para um futuro diferente. E não precisam repetir nada, portanto, há um tipo de recordação que acende e mantém reaviva a indignação. Foi o que fizeram os nazistas em relação ao Tratado de Versalhes? Essa forma de recordar só aviva emoções e o desejo de retribuir. É preciso vingar-se outra vez, indefinidamente. Isso é funesco. Em Castaneda, existe um conselho de esquecer a própria história. Isso tem um efeito prodígio. Quando o povo esquece dessa maneira, essas coisas terríveis e acolhe no coração como com compaixão. Os mortos daquela época já não é necessário recordá-los. Eles nos acompanham, de certo modo, para o futuro.
Muitos dizem, precisamos recordar para que não volte a acontecer. Existe o medo de que o esquecimento leve à repetição dessas coisas funestas? A frase já desgastada de Bench. O ventre continua fecundo, exprime esse medo do esquecimento. Uma das causas das novas guerras são os relatos das histórias, que mantém viva a decepção e acende indignação? Quem se indigna contra a ação funesta coloca-se aparentemente do lado do bem e contra o mal. Pretende mediar entre os perpetradores e as vítimas para evitar outros males. O que há de censurável nisso? Um indignado se comporta como se ele próprio fosse uma vítima, mas não é, arroga-se o direito de exigir reparações dos perpetradores, embora nenhuma injustiça tenha sido cometida contra eles. Ele se faz de advogado das vítimas, porque elas já não são capazes disso. Por que não devemos reverenciar essa atitude? Por acaso os mortos lhe transferiram esse direito? O que faz o indignado? Ele se arroga o direito de fazer mal aos perpetradores, e isso prolonga o conflito. Os indignados geralmente não se dão por satisfeitos até que os perpetradores sejam aniquilados e humilhados, mesmo que isso agrave o sofrimento das vítimas. A indignação desconhece a compaixão. Sobre a paz e a boa consciência. A indignação é de fato motivo para movimentos políticos que se apoiam basicamente na moral. O senhor, ao contrário, pede amor pelas vítimas, em vez de uma compensação. Isto é um movimento da alma? Que restrição faz à moral? A moral geralmente se ocupa em fazer reivindicações. O indignado se sente e se apresenta como se fosse um justiceiro, ao contrário de uma pessoa que ele ama, ele não conhece compaixão nem medida. Há um outro aspecto a considerar. Quando condenamos qualquer pessoa, recebemos a sua energia. Isso tanto vale para os filhos e as filhas que tudo fazem para evitar que se tornem iguais aos seus pais, quanto para indignados que combatem de todas as formas os perpetradores. Ok, acho que essa parte foi um pouquinho mais difícil, né? Porque ele fala sobre essa questão da boa consciência, ele fala de algo maior, de novo, né? Ele fala sobre essa questão da memória, dos mortos, né? Como lembrar deles, como dar um lugar, como olhar para o passado, até como olhar, né? Eu aprendi muito, né, essa questão dos mortos, do que foi, né? É realmente a gente dar um lugar no nosso coração para isso, para tudo que aconteceu. Então, se alguém te fez algo ruim, dê um lugar para essa pessoa, não exclua ela. Ela faz parte, porque através do que foi feito de ruim com você, você é o que é hoje. Você é forte, você é uma pessoa especial, você está viva. Então, faça algo de bom com isso, sabe? Dê um lugar para essa pessoa que te fez algo de mal. Eu sei que é difícil, tem que ter uma consciência muito é, é, elevada para a gente entender que, cara, como é que eu vou dar um lugar para uma pessoa que me fez mal? Sim, é algo maior. Você tá representando algo maior até do seu sistema familiar. Dê um lugar para essa pessoa, não exclua, porque isso vai repetir até que alguém venha, inclua e olhe para isso. Essa é a mensagem que eu te deixo hoje, sabe? Olhe para trás com gratidão a tudo como foi. Seja grato às suas histórias, à sua história de vida. Seja grato aos seus pais, né? Eles são humanos, como você também é humano. Tchau, até o próximo encontro. Gratidão. Aproveita e já compartilha, né? Não esquece de se inscrever no canal.
apertar lá para não ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Toda terça-feira a gente está colocando aqui esse vídeo, tá? Do clube de leitura. E se você quer participar dele, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Já me segue, compartilha, tem várias postagens lá no Instagram, tá? Fique à vontade. Ok? Então, nós paramos na página 118. Gratidão. Até logo.